história de hoje está escrito em 2 Samuel, capítulo 14. Absalão volta para Jerusalém. Davi estava muito triste devido à morte do filho Aminon e por conta também que Absalão fugiu. E ele fugiu e fazia muito tempo que ele não via. E aí Joabe teve uma ideia. Teve uma ideia muito inteligente, porque Joabe era o sobrinho de Davi. Ele conhecia muito bem Davi. E ele conhecia bem Davi a ponto de saber que se ele falasse diretamente para Davi, Davi, fale para Absalão voltar, ele não ia atender, porque ele estava muito magoado. Então ele pensou, eu vou contar uma história para pegar uma mulher para contar uma história, e aí a gente consegue fazer com que Davi concorde. Ô mulher, tenho uma ideia. Você quer participar? Sim. É o seguinte, você vai lá no rei e conta pra ele uma história assim. Fala pra ele que você tá viúva, que seu marido morreu e que você tem 2 filhos, que eles brigaram. E aí um foi morto pelo próprio irmão. E aí teve que fugir. Pra ver o que ele vai fazer quando ele vê que a história parece com a dele. Tá bom? Combinado? Então vai lá, mulher. E aí a mulher foi diante do rei, chorando, desesperada. E aí ela conta essa história pro rei. Oh, rei, você pode me ajudar, rei? Eu sei que você é um rei muito justo. Sim, pode falar. Olha, rei, eu sou viúva. Eu perdi o meu marido e eu tenho 2 filhos, rei. E eles brigaram no campo e um matou o seu irmão. Eu estou arrasada, rei. Mas agora o povo quer que o meu filho vá embora. E o que eu vou fazer? Eles querem se vingar dele e matá-lo. E eu não posso ficar sem meu único filho, que tem o nome da minha família. Tá bom, mulher, pode ir embora que a gente providencia tudo. Não, rei, não está tudo bem. Eu não posso ir embora. Preciso de uma solução, de uma resposta. Me ajuda, rei. Eu não posso ficar sem meu filho, eu morreria de saudade. Não podem matá-lo. Aí Davi, percebendo que a história era muito parecida com a dele, ele pergunta pra ela, foi Joabe que fez a sua cabeça pra contar essa história, não foi não? Ai, poxa, eu sempre soube que você é um rei muito sábio. Como eu pude enganá-lo? Me perdoe, rei. Daí Joabe vem e fala pro rei, rei, de fato o senhor é um homem muito sábio, eu sei que o senhor é muito justo, então é o melhor a fazer, vamos trazer o Absalão de volta pra cá. Aí Davi disse assim, tudo bem, mas uma coisa, que ele não volte pra cá, pro palácio, que ele fique na casa dele, bem longe. Joabe seguiu as ordens do rei. E Absalão ficou 2 anos na casinha dele, distante de Davi. E aí, por conta disso, ele ficou com muita raiva, a ponto de ele dizer para Joabe, ora, não era melhor que eu tivesse morrido ao invés de passar por essa situação? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque, na verdade, eu fiz o que era correto, eu tinha que ter matado a Tenha Aminon. paciência. Daí, o Absalão, ele consegue, com muita insistência, ir falar com o rei. E Joabe leva ele pro rei. Mais uma vez, vamos lá falar com o rei. Só que quando eles conversam, eles estão tão frios um com o outro, tão frios, que eles dão um abraço, mas Davi ainda está com muitas dores, muita mágoa. E aí o Absalão volta para a casa dele, sabe? Absalão, depois de algum tempo, ele começou a ficar lá na porta da entrada da cidade, nos muros. E aí,
como as pessoas iam levar as suas queixas para o rei julgar, ele ficou na porta para que essas pessoas que vinham de longe já seriam atendidas antes de passar pelo rei. E aí ele disse assim: Bom dia, Sara. Bom dia. Tudo bem? Como vai sua casa, sua família? Bom dia, José. Tudo bem? Bom dia. Oh, como tem trabalhado? Como está o trabalho, sua safra? Tudo bem. ele abraçava as pessoas. Oh, que bom revê-lo, meu Ele amigo. beijava as pessoas. Ele ficava. As pessoas se sentiam tão Oh, Maria, acolhidas. como vai, Maria? Seu filho melhorou? Estava adoecido? Oh, graças a Deus. Olá, tudo bom? Quanto tempo ver? E aí as pessoas começaram a amar ele. Todo mundo amava ele. Todo mundo amava Olha, o filho ele, do rei. gostava demais. Vamos saudar o filho do rei? Olá, rei. Olha, tudo bem com Mas você? ele tinha uma ideia muito cruel. Ele queria era ser rei. Ele estava fazendo essa tramóia para que as pessoas amassem ele. E aí ele teve uma ideia. Passou 4 anos, ele ficou alimentando todas essas ideias durante muitos anos. E aí, 4 anos depois, ele vai diante de Davi e fala assim: Oh, meu pai, eu gostaria de cumprir os meus votos diante de Deus. Eu posso ir lá para Hebron fazer isso? Eu vou levar meus sacrifícios. Posso ir com alguns homens? O rei disse: Pode, tudo bem, pode ir. Porém, ele estava com uma ideia de ir para Hebron, porque ele já estava conversando com vários líderes de Israel para que eles proclamassem ele como rei. E não é que ele fez isso mesmo? Quando Davi soube que ele já estava sendo aclamado como rei, e com essas ideias, Absalão, ele se torna rei. Porém, Davi, ele, para que não houvesse uma guerra civil, ele conclama os seus homens mais sábios e chama eles e diz assim, e diz para aqueles homens: gente, eu não quero uma guerra. A guerra não vai ser boa para nós. Eu não quero que pessoas inocentes morram. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês. Preciso que vocês levem a Arca da Aliança lá para Jerusalém. Melhor que ela fique lá. Eu preciso que os sacerdotes vão lá para a cidade. E eu preciso que pessoas de confiança fiquem do meu lado. Vocês estão comigo? Sim, rei, com certeza, meu rei. Estaremos com o Senhor, sim. E o legal é que teve pessoas, por exemplo, até um filisteu chamado Itaí, que ele, por ser filisteu e estrangeiro, mesmo assim ele gostava muito do rei e ficou do lado do rei. Isso foi muito bom. Mas também algo importante que aconteceu foi com um homem muito sábio chamado Uzai. Ele era um conselheiro de Davi. E aí ele falou o Davi falou para ele: olha, é importante que você vai lá e faça conselho, seja um conselheiro de Absalão, justamente porque lá tem um conselheiro chamado Aitofel, que é o meu sogro, e ele me odeia muito, porque na verdade eu tomei a filha dele, a Betseba, né? Aquele pecado que eu fiz, que eu me entristeço muito. Mas ele tem muita raiva de mim. Acho que é por isso que ele tem tanta raiva de mim. Deixa eu ver se eu entendi, meu rei. Eu trabalho aqui para o Senhor, mas o Senhor quer que eu vá para lá trabalhar com seu filho, para espionar e trazer Isso mensagens? mesmo, eu quero que você seja meu espião, juntamente com o sacerdote. Você pode Sim, fazer meu isso rei. por mim? Eu farei isso, Senhor. E isso foi algo que ajudou muito, muito Davi, porque a partir dos próximos capítulos nós vamos ver o quanto isso ajudou o Davi. Bom dia, crianças. Tudo bem? dia. Como vocês estão felizes hoje? Eu gostei muito da história.
Legal. Qual foi a história mesmo? A primeira É. de Davi. Vocês gostaram da história do rei Davi? Sim. Ai, mas é uma história um pouco perturbada, né? Que atrapalhada que deu essa história do rei desprezar o Foi culpa filho. do Davi também. Ele devia ter falado com o filho, devia ter educado ele. Não ignorado. Na verdade ele não perdoou o filho, né? É verdade. Ele não perdoou. Ele só deixou ele vir pra perto, mas não perdoou. Ele desprezou o filho. Vocês viram que ele não dava atenção? Um abraço michuruca, aquele cumprimentar que não era É sincero. verdade. Então, isso é desprezo. Sabia que a gente não pode fazer isso com os nossos amigos? Temos que dar uma atenção, olhar nos olhos, responder. É, porque aí o Absalão começou a alimentar um monte de coisa na cabeça Um dele. monte de ideias más, E né? foi culpa do Davi. E foi alimentando, ele ficou com mais ódio. Ai, ele se encheu de tanto ódio, mas tanto ódio, Foi. que ele quis se tornar rei. Quis que ocupar o horror. lugar do pai. Imagina só, Nossa, já gente. pensou? Na época deve ter sido um babado muito grande. Com certeza, a cidade inteira devia falar disso. E o que vocês aprenderam dessa lição? Como que Eu vocês querem? aprendi que a gente não pode agir dessa forma com as pessoas. A gente tem que, se tem algum problema com a pessoa, a gente tem que conversar. A gente tem que conversar, a gente tem que perdoar. Senão, aí alimenta coisas ruins no coração. É verdade, não pode estender um problema, né? Fingir que nada aconteceu. Não pode, tem que ser sincero, conversar, contar suas mágoas, pra pessoa ouvir, pra ela pedir perdão, pra elas se perdoarem, se abraçarem. Então, quando houver algum conflito, não finja que nada aconteceu. Tenta resolver esse conflito. Deus nos dá força, palavras e nos encoraja a fazer isso. Tá bom? A Bíblia diz. Tá bom, crianças? Tá bom. Então, até a próxima lição. Tchau! Tchau.